Bom, hoje é a quarta parte da nossa terceira aula, né? Terceira semana de aula. Já estamos aí caminhando para um mês do nosso semestre, a nossa FAICAD reinventando, os professores, todos os parabéns, sob a orientação do nosso coordenador, professor Esdras Costa Bento, que é carente das nossas orações quanto à construção e à conclusão da sua tese doutoral para poder ser defendida. Então, ele está muito atarefado, mas está aí dando aula para todos vocês. Mas eu rogo a oração dos irmãos para que o Senhor continue dando sabedoria, graça a ele, para escrever a sua tese de doutorado e assim concluir essa etapa muito importante da sua vida e também para a nossa igreja Assembleia de Deus, porque estudamos não para ganhar dinheiro, estudamos para servir melhor o reino de Deus, e isso é muito importante. Então, quando eu disse para vocês dos 4 reformadores de primeira grandeza, Lutero, Zwinglio, João Calvino e Meno, você descobre que ambos tinham certa dificuldade. Zwinglio, por exemplo, encontrou com Lutero uma única vez, mas tiveram questões, né? Somente a questão da Santa Ceia. E Meno teve questões com todos eles, porque Meno rejeitou tudo, aquela velha estrutura, a estrutura antiga, velha não, a estrutura antiga. Meno ele desprezou, ele refutou, ele recusou a manter. Ele realmente, na sua reforma radical, é o nome radical, ele radicalizou, mudou nomes, batismo de criança foi banido. Você sabe que as igrejas que nós chamamos, antigamente chamavam de tradicionais e hoje chamam de histórica, algumas delas fazem batismo de criança, ou batismo por aspersão. Não, batismo tem que ser por imersão. E aí surgiu o grupo tão radical com o nome, né, de Menon, chamado os Menonitas. Temos algumas igrejas com esse nome no Brasil e seguindo as tradições de Menon. Os reformadores de primeira geração é considerado somente Lutero, Zwinglio, e o de segunda, Calvino e Meno. Então, tem 4 de grandeza, mas um é de primeira linha e o outro já é de segunda linha, porque grosseiramente os dois já foram gerados pela reforma, né? Lutero e Zwinglio gerou a reforma, sendo que Lutero é o líder, Lutero é o idealizador, Lutero é o cabeça pensante, né? E tanto Zwinglio quanto Lutero, ambos estavam em pontos diferentes, né? Tiveram a mesma ideia da reforma, né? Só que, lógico, que na Europa a reforma estava vindo já há 200, 300 anos já fervendo, não somente dentro do clero, né? Os líderes, o Rus, por exemplo, foi condenado à morte, mas ele era da tradição católica, né? Que mais tarde tornou-se tradição católica apostólica romana, né? Então, os reformadores de primeira grandeza, Lutero e Zwinglio, e já numa segunda fase, num segundo momento, Calvino e Meno. Zwinglio só se encontrou uma única vez com Martim Lutero. Vocês terem ideia de que ambos foram direcionados por Deus, e lógico, você pode falar, mas professor, você acabou de criticar a reforma e tal, e agora você quer... Sim, não vou dizer que Deus não estava atrás da reforma. Não tem dúvida que Deus moveu esse desejo. Davi diz assim, o zelo para casa me consome. Então, aquelas pessoas que servem a Deus com seriedade, quando vê coisas que começam a se aculturar dentro da igreja, começam a tomar corpo, começam a tornar-se uma regra, ou seja, a regra é errada, mas torna-se regra, nós que servimos a Jesus com seriedade, ficamos um tanto aborrecidos, ficamos um tanto amedrontados, ficamos um tanto aterrorizados, ficamos um tanto revoltados. Mas isso não dá o direito de nós racharmos a igreja. Nós precisamos consertar. Ninguém, o braço ficou doente, você vai lá e corta ele. Não, corta ele. O outro corta. Não, você vai recuperar o braço doente. Você vai medicar, vai fazer repouso, vai para o médico, vai engessar, vai fazer tudo para recuperar o braço que está doente. Então eu penso que deveria ser feito assim. Essa é a minha concepção, a concepção do professor Guatura. Está entendendo? Quando acusam Martim Lutero de ter dividido o manto da igreja, que era uma igreja, uma única tradição, um único costume, um único povo, todo mundo tinha uma única Bíblia, né? E com a reforma nós, né, temos aí uma série de questões que se multiplicou
se multiplicou de forma assustadora. Vamos lá. Então, quando Lutero encontrou com os Zwingli, encontraram uma única vez e nunca mais se encontraram. E também, tanto o Zwingli quanto, tanto Lutero e os demais não se encontraram, né? Lutero não se encontrou nem com Beno, nem com Calvino e vice-versa, né? Os herdeiros desse primeiro grupo de reformadores, nós podemos citar Philip Melanchthon, Henrique e Teodoro Beza, todos teólogos, porém os sucessores dos outros movimentos, temos uma outra linha de pensamento, né? Baltazar e Pilgram, ambos anabatistas. Essa expressão anabatista nasceu daqueles que não aceitavam o batismo quando criança, então se rebatizaram. A palavra anabatista quer dizer, não batizado, os não batizados, né? Ou rebatizados, como queira, tá? O debate da reforma não se acentuou em questões insignificantes, mas com as revelações, com a salvação, com a verdade e também qual a verdadeira Igreja de Cristo. Então você vê que a reforma não foi assim uma questão interesseira, não foi uma coisa isolada, não foi uma coisa pessoal. Martim Lutero bradou a reforma, bradou a reforma porque eles queriam o poder. Não. Inclusive Lutero não praticou a reforma por conta para fundar uma outra igreja. O que ele queria era, no debate, desconstruir coisas que feriam os princípios da fé cristã. Esse era o seu ideal, o ideal de Martim Lutero. Então, a preocupação deles não foi coisa significante, não foi coisas pessoais, nem de Martim Lutero, nem de Zwingli, nem de Calvino, muito menos de Meno. Todos eles tiveram a preocupação com a revelação, preocupação com a salvação, preocupação com a verdade e também qual é a verdadeira igreja. Descobrimos hoje que a igreja verdadeira está em todas as comunidades cristãs. E quem são as comunidades cristãs? Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, Igreja Copta, são as comunidades cristãs. E a igreja está nessas comunidades. E aí nós temos uma máxima dizendo que o Senhor Jesus vai tirar a igreja da igreja. Porque vai tirar a igreja de verdade, a igreja eleita, a única, só existe uma igreja. Estão nessas comunidades que nós chamamos de igreja, né? Então, você descobre que o protestantismo, ele tem essas três raízes, o brasileiro tem essas três raízes, Grã-Bretanha, Alemanha e Estados Unidos. E aí nós descobrimos que nós estamos aqui no mesmo caldeirão, mas você descobre que as tradições realmente elas se acabam denunciando a sua raiz, né? O protestantismo no Brasil, ele é fruto tanto da tradição católica quanto da tradição protestante, né? Ambos possuem um ponto comum, tá? E aí, qual é o ponto comum, professor? A cristologia, a doutrina da Trindade, a antropologia cristã, a Sagrada Escritura, as fundamentações da fé na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, o nascimento virginal do Senhor Jesus, são coisas que tanto o católico quanto o protestante acreditam. Algumas questõezinhas é que divergem. Por exemplo, nós, assembleianos, cremos na manifestação pneumatológica. Nós cremos nisso. Mas a Igreja Católica ela não combate nem proíbe, mas isso não é levado como ponto de pregação principal da Igreja Católica. Então, tem alguns padres que acreditam no batismo com o Espírito Santo, tá? E aí nós temos então uma linha de pensamento durante o longo da história que o protestantismo ele criou uma coisa boa, principalmente no Brasil, ou seja,
o catolicismo acabou se aproximando de nós, tá? Então, desde os primórdios, os protestantes têm uma coisa muito interessante. Qual é, professor? É que o protestante nunca negou a sua raiz teológica, a sua fé, os fundamentos que são os evangelhos, que são a Sagrada Escritura. Deus abençoe vocês e até a próxima semana.